Vamos fechar os olhos, abrir o coração, que nos beneficia pela luz em nossa consciência e mais ainda, pelo entendimento das relações humanas, que no seio da família tem o seu berço, como o primeiro estágio da alma, junto daqueles com quem vai precisar harmonizar-se por um bom período de sua vida. E que também, na exemplificação, representará dos adultos o norte para os que chegam, o amparo que desvenda mistérios pelo comportamento com que cada situação é enfrentada, gerando segurança nos mais novos ou transmitindo medo, a ausência de autoconfiança naqueles que, neófitos na vida, percebem as dúvidas, estas incertezas no comportamento dos adultos. Que nós aprendamos, Senhor, a melhorar em nós a forma pela qual vemos o mundo e como nós reagimos a ele. Porque é nesse estágio que se modela o caráter, que se aprende a ensinar, que se coloca na condição débil para entender como fazer, de forma que aqueles que precisam do nosso apoio encontrem a segurança e o discernimento. Que nós percebamos que todos os adultos que se perdem em desmandos e em gritos não produzem filhos em equilíbrio, criaturas que tenham serenidade diante do problema que surja. E que quando nós nos vemos obrigados a viver de uma forma que possa ser positiva para os que nos observam, sejam ou não familiares e próximos, nós melhoramos o nosso autodomínio, nós controlamos a impulsividade, a violência, a agressividade, que antes corriam sem peias pelos nossos procedimentos e palavras. Obrigado, Jesus, por termos aqui na escola espiritual o fator disciplinador, a escola da alma, que nos prepara para as próximas existências como espíritos menos toscos e primitivos. É por isso que mais uma vez nós cantaremos do fundo do coração: almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de
Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita e também do nosso canal O Espírito da Letra. Nosso abraço a todos os que estão sintonizados conosco, que são mais de 1000 pessoas nesse momento, e a todos vocês que, estando aqui em nossa casa, nos dão a alegria de encontrá-los em mais uma noite em que vamos tratar do Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, antes de começarmos, nós gostaríamos de lembrar, depois de amanhã estaremos aqui para realizar a nossa segunda pizza. Nós agradecemos muito aqueles que nos têm ajudado já há um bom tempo na venda, mas queremos lembrar que no dia nós teremos pizzas avulsas aqui à disposição de todos os que quiserem e ao mesmo tempo, você que está nos assistindo, poderá nos ajudar comprando pizza através do nosso botãozinho mágico, o botão da pizza, que nossos sites apresentam para você clicar e assim escolher. Aí está na tela, você vê, ajude e compre pela internet. Essa compra é aquela em que você compra e doa a pizza, você não estará vindo buscá-la. Nós não temos mais a modalidade de você comprar pela internet e vir retirar a pizza aqui. Não é mais possível fazer isso. Agora, a única opção é você adquirir uma quantidade X e esta doação entrar como pizzas que nós vendemos, mas que a pessoa doou para a nossa instituição. Então, você também pode nos ajudar bastante. Nós estamos muito necessitados porque estamos nos aproximando do dia e ainda temos muitos talõezinhos ainda que precisariam ser entregues para a venda. Por isso, ajude-nos naquilo que você tiver condições de fazer, porque realmente com a sua participação, mesmo que seja agora, nesses 2 dias que faltam, ainda quem sabe conseguiremos um aumento na venda para compensar o aumento de custo, o aumento daquilo que está tirando de nossa instituição um pouco do valor que antes nós conseguíamos ficar com ele. Agora o custo aumenta o preço de mussarela, de embalagem, de tomate e o que vai sobrar ainda é menor. Por isso que nós precisamos vender mais e que nós contamos com a sua ajuda. Não esqueça, você que se inscreveu para vir trabalhar aqui no dia, que você precisará chegar antes do seu horário e assim estar presente para ouvir as explicações, para receber a orientação de como é o procedimento, para que também possa fazer parte da prece que ajuda a pessoa a se preparar para o trabalho, que não é apenas um trabalho mecânico, não é um trabalho de só produzir pizza, não. Nós temos que produzir amor, temos que fazer as pessoas que vão levar as pizzas receberem algo positivo através das nossas vibrações. Por isso é que nós sempre lembramos da necessidade de cada um estar aqui desprendido de todos os problemas, de todas as dificuldades mentais, porque nós estaremos aqui não apenas cuidando da higiene da produção, mas também da higiene dos nossos pensamentos e sentimentos, ok? Então veja qual é o seu horário, você que já se inscreveu para o trabalho, chegue aqui antes desse horário, alguns minutos, 15, 20 minutos antes, para que você possa ser introduzido nessa vibração e possa primeiro abastecer-se, possa entender o funcionamento e depois participar na doação pessoal, ok? Bem, como nós sempre lembramos, o encontro desta noite, dia 24 de maio, quinta-feira, tem o Evangelho segundo o Espiritismo como o roteiro. Nós, na semana passada, já falamos sobre o item da ingratidão dos filhos e os laços de família, que é a primeira parte da instrução dos Espíritos do Evangelho que nós seguimos. E já foi bastante instrutiva a mensagem de Santo Agostinho. Nós abordamos apenas metade dessa mensagem, ela é bem longa. E ao mesmo tempo a segunda parte, que nos fala a respeito do porquê precisamos
ter contato com estes seres que nascem em nossa família ou que nós nascemos na família deles, nós precisamos entender o que viemos fazer ou o que vieram fazer naquele grupamento, sobretudo com a ideia principal, com a ideia fundamental de que todos estamos unidos para reparar dívidas e para construir afetos. Não é só para uma coisa, não é só para outra. Às vezes, pessoas renascem na mesma casa, no mesmo lar, porque já são amigos. Já conviveram outras vezes. E agora vão melhorar essa convivência, vão aprofundá-la em afinidades. Outras vezes, podemos receber espíritos com os quais nós já nos indispusemos. Ou podemos renascer na casa daqueles que um dia nós já prejudicamos em outras existências, para produzirmos então uma afinidade, para diminuirmos as distâncias. Agora, nós vamos continuar a aprender com Santo Agostinho na segunda parte da instrução dos Espíritos. Ainda é o capítulo 9, mas ele vai nos ajudar agora em uma outra visão, num outro entendimento. Por isso nós vamos fazer a leitura e, da mesma forma, vamos comentando, para que vocês que estão aqui também possam acompanhar o raciocínio de Santo Agostinho, ok? Vamos lá. Ele diz assim: desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. É verdade, vocês que são pais, vocês que estão aqui, que são pais e mães, vocês conseguem perceber na maneira do filho ou da filha proceder em casa, se eles têm inclinações viciosas, perniciosas ou valiosas, valorosas, nobres, pela maneira de eles procederem. Às vezes são muito irritados, muito nervosos, desafiadores, rebeldes. Às vezes são dóceis, carinhosos, gentis, prestativos, espontaneamente. Eles ainda não tiveram tempo de aprender com as pessoas, mas você já nota neles as inclinações. E aqui vem a importância disto. Santo Agostinho vai explicar que é necessário estudá-los. E este estudo deve representar algo que você faça com atenção, com aplicação. Nós devemos nos aplicar nesse estudo. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, diz Santo Agostinho. Todos os males. Egoísmo e orgulho são a raiz destas nocivas manifestações do nosso atraso. Então ele nos diz: espreitemos, ou vocês que são pais, observem os menores sinais que revelem os germes desses vícios, orgulho e egoísmo, e empenhem-se em combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que ele vê despontarem sobre a árvore. Se vocês deixarem se desenvolver o egoísmo e o orgulho, não se espantem de mais tarde serem pagos com a ingratidão dos seus filhos, como muitas pessoas, infelizmente, hoje constatam. À medida em que veem os filhos adultos desprezá-los, terem uma atitude indiferente, terem uma maneira arrogante de ser, não procurarem os pais, não se esforçarem para ter uma demonstração de carinho, vocês começarão a perceber que este foi o resultado de uma educação fria, distante, que só privilegiou as aparências, que só se ocupou de dar aos filhos comida e roupa e brinquedo, mas que não estimulou neles nem a afetividade, nem a demonstração deste carinho. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos,
Se porventura eles não conseguem se sair bem, não têm censuras a merecer, e a sua consciência pode estar tranquila. Porém, quanto ao desgosto muito natural que experimentam pelo insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação, pela certeza de que não é senão um atraso, uma demora, e que vai a eles ser dada em outra existência a oportunidade de acabar a obra começada. Se porventura você se dedicou aos seus filhos e eles não se demonstraram capazes de vencer os obstáculos, e por todos os seus esforços você não conseguiu fazê-los entender, não quer dizer que você falhou, não. Quer dizer que, apesar de você tentar fazer o máximo, e quando eu digo máximo aqui, não me refiro ao máximo materialmente falando, de dar coisas, aquilo que as pessoas acabam transformando a sua família num cercadinho onde ele cria leitões, sabe? Cria leitões para engorda. Não é a esse respeito que nós estamos nos referindo, que o Evangelho nos está ensinando. Quando você fez tudo, desenvolveu generosidade, falou da importância do amor, falou do valor da família, fez a criança aprender coisas com você, com seus exemplos, e ainda assim, depois que eles cresceram, resolveram seguir outro caminho, você não poderá ser censurado por ter errado. É claro que você não vai ficar feliz de ver o seu filho passando mal, pelos excessos, pelos desajustes das suas condutas. Porém, é apenas uma etapa e você vai receber a alegria que Deus concede a todos os trabalhadores virtuosos de programarem numa nova vida o retorno ao mundo físico para ajudar a colocar no eixo aquele rebelde que agora, machucado, ferido, desiludido pelo caminho que ele escolheu, estará mais dócil aos seus exemplos, será mais fácil. E então, um dia, o filho ingrato vai recompensar você com o amor que ele possui. Continua nos dizendo Agostinho, e aqui então, antes de seguirmos no texto, é importante que você que está nos assistindo e você que está aqui hoje, todos nós percebamos a grande influência construtiva que o lar possibilita na vida uns dos outros. As pessoas têm o mau hábito de imaginarem que a única função de pai e mãe é gerar filhos. É o homem fecundar através do sexo o óvulo da mulher com o seu esperma, que esta é a única função, a fecundação biológica. Os espíritos, entretanto, nos explicam que se alguns podem fazer isto, porque nem todos têm a capacidade em uma vida de procriar por algum problema ou por alguma maneira de solidão ou de não ter relacionamentos, ninguém está dispensado da outra fecundação, que é muito mais importante do que a primeira. É a fecundação espiritual. Esta fecundação espiritual é aquela que transforma o caráter, que dá ao jovem o estímulo para ele ser uma coisa ainda melhor, que faz ele se sentir importante na vida como alguém que veio à terra não apenas para comer e engordar, que ajuda o ser a desenvolver-se como um artista, um escritor, um médico, um profissional decente. Você está fecundando a alma, que vai multiplicar esta fecundidade em ações positivas na terra. Então você observa em alguns casos que há pessoas muito prolíficas, elas criaram muitos filhos, elas fecundaram a vida de 8, 9, 10 crianças, e no entanto
não se dedicaram à fecundidade espiritual de nenhuma delas. Jogaram no mundo e aí usam aquelas frases antigas: põe mais água no feijão, onde come 8, come 9. Essas conversas, que parece que a função é apenas dar a chance de sobreviver e eles que se virem depois. E muitas vezes, estes adultos, coelhos, ou estes adultos que apenas põem filhos na terra, pode ser 1 ou 2 ou 3, não importa, eles deixam de ser aqueles que fecundam a alma. Os espíritos que nasceram deles, como corpos que eles geraram, eles não se sentem melhorados, não se sentem estimulados, vão se fazer a conta de si mesmos. Às vezes sequer uma educação adequada receberam. Às vezes não tiveram nenhuma palavra da mãe ou do pai a explicar-lhes o funcionamento da sexualidade. Vão aprender isso com amigos, vão aprender isso na rua, vão aprender isso com prostitutas, com garotos de programa, vão aprender com a pior espécie de ensinadores. Por quê? Porque aqueles que estavam com eles em uma área tão fundamental, que é a da elucidação do modo pelo qual as pessoas se relacionam, não fizeram a sua parte, não inspiraram o pensamento, não estiveram dispostos a vencer os próprios tabus. Os adultos têm muitos tabus para conversar sobre a sexualidade, inclusive a própria. Às vezes, homens e mulheres que estão unidos não falam sobre suas necessidades, seus desejos, têm vergonha de expor ao outro companheiro ou a companheira, o que é que estão sentindo, o que é bom, o que não é bom, não tem essa coragem de falar sobre as intimidades. Então, se eles não conseguem sequer se posicionarem diante de um fenômeno biológico natural, como você acha que eles vão ensinar os filhos? Quando o filho ou a filha chega com alguma pergunta, não, vai lá, vai falar com a sua amiga lá, fala com a professora, vai falar com a sua tia vai te ouvir. Ora, porque a tia, o professor, um estranho, é capaz, e você, que é a mãe ou o pai, não tem essa capacidade. Será que você estará se sentindo mal por ter que falar de uma coisa que com você acontece? E que você não teve coragem, inclusive, para expor para o companheiro ou a companheira, porque você tem dificuldade de falar sobre este tema? Então você empurra para alguém que você não sabe que experiência vai transmitir ao seu filho ou à sua filha, como um tipo de procedimento que seja adequado. Você deixará que alguém, às vezes vicioso, fecunde na mente daquele espírito uma ideia que não seja talvez a melhor? Ou seria adequado, e isso é uma das missões da paternidade e da maternidade, você se preparar, você se enfrentar, você vencer em você mesmo o modo de expandir-se através do conhecimento, em qualquer área, Geralmente os pais se esquecem de que eles estão cuidando de espíritos indestrutíveis, espíritos imortais. Geralmente eles endeusam a criança como se fosse o anjo de Deus que renasceu, ou então como se fosse o seu príncipe encantado, o herói do seu idealismo. E eles não querem abrir mão de ver defeitos, eles não querem se conscientizar das fraquezas daquele ser e tratar aquele espírito não como seu filho, a extensão do seu corpo, o demonstrador do seu caráter, da sua herança, mas como alguém que vem de uma situação de vida em inúmeras existências nas quais ele pode ter falhado, nas quais ele se viciou em comportamentos que não eram os melhores. Então, é preciso ter lucidez para entender que mais importante do que a fecundidade que origina um corpo, que acontece uma vez e aquele corpo nasce, é a fecundidade que acontece todo dia.
é a fecundação que você faz seu filho, faz seu amigo, sua amiga, seu sobrinho, ou qualquer criança, ou qualquer jovem que esteja sob sua responsabilidade, receber como estímulo para prosseguir na luta com consciência, com lucidez. Não se trata aqui de usar a sexualidade para atingir fins libidinosos com as crianças. Não, isso é crime. É crime na lei do homem e é crime na lei do universo. Trata-se de você estimular os valores e virtudes das crianças para que elas se construam, para que elas tenham coragem, para que elas não tenham receio, para que elas tenham segurança nelas mesmas. E se você consegue isto, você sai felicitado. Porque foi algo que você se empenhou durante toda uma vida. Toda uma vida. Não foi só para gerar o ovo, o zigoto, o feto e depois o corpo. Não. É para você transformar aquele corpo. Na medida que ele vai crescendo, aquele ocupante vai crescendo também, como espírito. Por isso que Agostinho fala logo a seguir: Deus não faz a prova superior às forças daquele que a pede. Não permite, senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é, portanto, a impossibilidade ou a capacidade que está faltando, mas é a vontade. É o desejo de superar a si mesmo para fazer outro crescer, ao você exemplificar as virtudes que defende. Porque quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, gostam deles, neles se comprazem? Quantos homens e mulheres, pais e mães, responsáveis pelo crescimento dos seus filhos, de verdade gostam das coisas feias, gostam dos maus comportamentos, gostam de todo tipo de vício ou de licenciosidade, que sabem não ser bom para eles mesmos. Essa é uma responsabilidade. Quantos filhos não começaram a fumar porque viram seus pais fumando? Não começaram a beber para imitá-los? Não tiveram uma postura mesquinha com os funcionários da família porque viram a mãe humilhando os empregados? E acham que é assim que tem que ser? Ouviram os conceitos de vagabundo na boca do pai, que tem poder aquisitivo, tratando com desdém os que são inferiores como se eles fossem criaturas de terceira categoria? E os filhos, vendo aquilo, acham que essa é a lei. Então, a estes pais, a estes adultos que se comportam deste modo, estão reservados os prantos e gemidos em suas existências futuras. Mas, diz Santo Agostinho, alguém não vai tomar passe hoje, não é? Então já vê quem é, para que não sejam depois endereçados de maneira inadequada, já que não desligaram o celular como deviam. Mas Santo Agostinho diz: admirem a bondade de Deus, que, apesar destas coisas, nunca fecha as portas ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer. Chega o dia disto. O culpado está cansado. Ele já não aguenta mais. Em que o seu orgulho está, enfim, dominado. O orgulho, a prepotência, o convencimento, a superioridade, aprenderam todos eles a baixar a cabeça, a baixar a cerviz. Chega este dia, e é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que então se lança aos seus pés.
Observem uma coisa na lei do universo. Nós poderemos ser tão arrogantes quanto quisermos. Nós poderemos ter condutas tão irresponsáveis, achando que somos donos do nosso nariz. Mas se você desejar contar com a ajuda divina, você precisa se arrepender. O arrependimento é a forma pela qual você demonstra ao universo que sabe que fez errado e que está sofrendo por causa disto. É o arrependimento o primeiro passo que a gente dá na direção da renovação das oportunidades. Para os espíritos que não se arrependem do que fizeram, ainda está um pouco mais longe a oportunidade de refazer os mal dados passos na estrada do erro. Porque ele ainda não teve condições de sequer se conhecer. Como pedir ajuda? Se ele desdenhou de toda ajuda, se ele prejudicou a si mesmo por prazer, como depois que vai colher o fruto amargo da sua sementeira amarga, pedir que Deus venha jogar açúcar sobre tudo, para ele depois continuar a fazer as mesmas leviandades? Não é assim que a lei do universo funciona. Anote bem isso na sua consciência, querida irmã, querido irmão. E a todos os mais de 1.200 que estão assistindo nesse instante a nossa transmissão, anote isto: enquanto você não se arrepender, como pessoa encarnada ou como espírito, você ainda não estará apto para receber a ajuda, porque a sua cerviz, o seu orgulho ainda é uma barreira. Você ainda não reconheceu que foi você quem falhou, não foi Deus. E a sua rebeldia, então, precisa contar com o resultado equivocado das suas escolhas, porque este resultado é o único corrosivo que vai romper a sua armadura mentirosa. Sem ele, você continuará armado contra as forças cósmicas. Sem ele, você continuará colocando a culpa em outras criaturas que não em você mesmo. E ao invés de se beneficiar com o amparo que poderia estar a seu serviço naturalmente, você diz que não precisa, que você se basta. E então, já que você se basta, você fique do jeito que está. É assim que a lei do universo nos educa. Quando você abrir mão do seu orgulho e reconhecer que você foi o responsável pela sua doença, que você é o responsável pela infelicidade do seu lar, pelo insucesso dos seus filhos ou dos que estão sob sua responsabilidade, quando você se arrepender de não ter feito mais ou de não ter feito algo, ou você se arrepender de ter feito aquilo que você não devia ter feito, aí sim, como diz Agostinho, chegará um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho está enfim domado, e é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo que se lança aos seus pés. As fortes provas, entendam bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando elas são aceitas por amor a Deus. Pode ser difícil a prova que você está passando, seja no ambiente pessoal, seja no ambiente afetivo da sua família, mas estas fortes provas são um indicador de que na lei do universo você está a caminho do ressarcimento, se e somente se você aceitar essas dificuldades por amor a Deus. Não porque tem que aguentar, não porque não quer ver nunca mais essas pessoas na sua vida, não porque você acredita que a morte não existe, mas você nunca mais vai querer renascer com aquela criatura. Não, por amor a Deus que está deixando você se emburilar com o esmeril que está à sua volta.
Vamos imaginar algo que é muito comum nos dias modernos de hoje. Quando você está com o carro todo enlameado, aquele barro seco, você não tem tempo, você não tem saúde, você não tem braço para ficar lavando o carro na sua casa. Você então faz o quê? Você vai a um posto de gasolina ou um lava-jato, que eles têm aparelhos que ficam girando, aquelas escovas rotativas em cima e dos lados, eles molham o seu carro, às vezes você está até lá dentro mesmo. Aí você é levado pelo carrinho e ele passa e aquelas coisas, parece uma agressão, não é mesmo? Essas esponjas estão arrancando o lodo de uma forma mecânica, endurecida, aquela terra é retirada pelo atrito. É claro que, como se trata de uma pintura, essas rotativas, estas esponjas rotativas gigantes não podem ser abrasivas, elas têm que ser suaves. Elas contam com o sabão, contam com a água para amolecer e para não riscar a pintura. Mas depois que passa por esse processo de uma abrasão leve, o seu carro está limpo em poucos minutos. Então você imagine que, em função dos nossos equívocos, dos nossos problemas, nós estamos em relação com diversos abrasivos que ficam rolando à nossa volta, que ficam girando, desbastando nossas arestas. E assim, ao fazerem isso, quando termina esse processo, você está mais brilhante. Se vocês observarem, esta é a técnica através da qual as máquinas que vão polir, que vão dar polimento a pecinhas de metal, como se fossem moedas, por exemplo, ou objetos pequenos, elas utilizam pequenas bolinhas abrasivas que são colocadas no mesmo tambor, e esse tambor fica girando, 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 girando. E todas as pecinhas que estão lá dentro vão se atritando com esses abrasivos minúsculos. E de tanto girarem e tanto se atritarem, quando termina, pela estatística que eles conhecem, as indústrias sabem, quando termina aquele ciclo e tiram as peças, elas estão brilhantes, sem arestas. Não precisaram pegar uma por uma e ficar lá com a mão, com a lixa. Não! O processo abrasivo que acontece dentro daquele tambor é suficiente por eles ficarem se batendo entre si com as pedrinhas abrasivas para eles ganharem o polimento. Portanto, a família, em alguns casos, tem essa finalidade. E aqueles que estão passando pelas dificuldades vão aprender que, ao saírem daquilo, se aceitarem passar pelo tambor abrasivo da família, do relacionamento com aquelas pessoas, sem reclamar, sem se revoltar, você vai estar sem arestas, você vai estar mais brilhante, você será um espírito melhor. Portanto, é um momento supremo, e nele, sobretudo, neste momento, importa não falhar murmurando. Se você não deseja perder o fruto e, portanto, ter que voltar ao começo, ter que voltar ao início. Se você quer aproveitar essa experiência, entenda-a, compreenda-a, não se revolte, melhor, e saiba que aquelas dificuldades vão te tornar melhor, se você tiver resignação. Em lugar de você se lamentar, agradeça a Deus, que lhe dá a oportunidade, a ocasião de vencer, para dar a você o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre e entrarem no mundo dos espíritos, vocês serão aclamados como o soldado que sai vitorioso do meio do combate. Vocês serão recebidos como heróis, como verdadeiros agentes daquela guerra boa, do bom combate. Agentes que não fugiram, que não vilipendiaram os ensinamentos, dando mais valor a você mesmo do que ao que estava esperando você para te desafiar.
Aí então Santo Agostinho continua explicando: de todas as provas, as mais penosas são aquelas que afetam o coração. Vocês sabem disso, não é? Ah, o coração está machucado. Isso é muito pior do que um chefe chato, do que compromissos profissionais, do que ter que corrigir um osso, do que ter que fazer uma operação, do que ter que tampar uma cárie. Isso é muito mais complicado do que fazer uma peça de roupa. Aguentar a frustração afetiva, isso é penoso. De todas as provas, as mais sofridas são aquelas que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe, se entrega ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Há pessoas que preferem ficar trabalhando até tarde para não terem que voltar para casa e esperar chegar em casa quando o povo já está dormindo, para não ter que aguentá-los. Mais um dia que eu tenho que conversar com essa fulana, com esse fulano, que só vem me trazer problema. Eu não suporto mais. Então, algumas pessoas fogem do ambiente familiar, porque sabem que lá é um lugar áspero, seco, estéril, e ficam trabalhando, ficam inventando serviço fora de casa, em outros horários, para quando chegar em casa apenas ir dormir. A casa é apenas um destes dormitórios passageiros, dormitórios de repouso transitório, como aquelas cidades satélites em que, na verdade, são cidades dormitório, a pessoa vai dormir e volta para trabalhar na cidade grande. Diz Santo Agostinho, é uma pungente angústia essa, mas que pode melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal, e a certeza de que, se existe extrema aflição, não existem desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre. É verdade, isso não é fácil, é difícil o entendimento da afetividade com pessoas que não são afins. Porém, se você sabe que existe uma causa para aquilo acontecer, e você sabe que você não está obrigado para o resto da eternidade a sofrer deste modo, puxa, você sabe que Deus não deseja que você sofra para sempre. Que mais consolador, mais encorajador do que esse pensamento de que depende só de você, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento e destruir em si as causas do mal, o antagonismo, a irritabilidade, a agressividade, o desejo de mandar, de ser obedecido, de dominar. Quando você aprende a conter-se para que haja espaço de convivência, como fica mais fácil, como as coisas começam a dar certo, como nós poderemos encontrar apoio no mundo espiritual para nos dar mais ânimo. Mas para isso, para você fazer e pensar desse jeito, você não pode pensar como uma pessoa que está na terra, vendo apenas uma vida. Você não pode imaginar que é esta única existência que tem significado. Não. É preciso se elevar, é preciso planar no infinito do passado e do futuro. Então, diz Santo Agostinho, a grande justiça de Deus se revela. Você descobre por que tinha antagonismo com aquele indivíduo, com aquela pessoa, por que se sentiu atraído por ele ou por ela sexualmente para começar uma família e depois deu tudo errado. Por que motivo? Que causa gerou isto? Como se fosse um engodo, uma ilusão. Você vai entender um motivo. E então perceberá a justiça, a grande justiça de Deus que se revela ao seu olhar. E então você esperará com paciência, porque entende aquilo que antes parecia uma monstruosidade sobre a terra. Perdoar, compreender, aguentar. Isso é coisa de gente que não tem sangue. Isso é coisa de barata.
As feridas que você receber nesta vida não parecerão a você mais do que simples arranhões. Você saberá interpretar a ingratidão, a inveja, a maledicência, o pouco caso, como arranhõezinhos. Nesse golpe de vista, lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob a sua verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria, reunindo os membros daquela comunidade. Não, mas os laços duráveis do Espírito, que se vão perpetuando e se consolidam com a depuração, em lugar de se romperem pela reencarnação, como alguns dizem. Ah, mas eu vou ser filho de uma outra família, com outro pai, com outra mãe. Não, geralmente as pessoas pensam assim, dizendo que a reencarnação não é boa, porque você vai ser levado a conviver com outras pessoas, que você não tem nada a ver com elas. Errado! Você será levado geralmente a retornar ao mesmo núcleo, enquanto tiver dívidas com ele, ou enquanto ele tiver dívidas com você. É isso que você estará entendendo neste capítulo e nas diversas leis que o Livro dos Espíritos nos apresenta. Falando da convivência, você vai fortalecer os laços e enquanto precisar corrigir os defeitos que te ligam a outra pessoa pelos débitos do erro, você permanecerá com ela, até que não haja mais antagonismos. Os espíritos que a semelhança de gostos, a identidade, a similitude de progressos morais e a afeição levam a que se reúnam, formam famílias. Formam famílias por causa disto. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, se procuram para se agruparem. Como o fazem no espaço. Quando estão no espaço, eles se aproximam por afinidade. E quando vão renascer, eles se procuram também por afinidade. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. Aquelas famílias que se dão bem, que todo mundo se compreende, que todo mundo gosta aparentemente das mesmas coisas. E se, em suas peregrinações, eles estiverem momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes com os novos progressos que fizeram. É claro que nem todo mundo vai nascer na mesma família. Então uns vêm, vão melhorando, outros vão para outros grupos afins que também estarão em processo reencarnatório, e depois de um tempo todo mundo vai voltar para o plano espiritual e vão se encontrar contando as aquisições, as coisas boas que conseguiram conquistar. Mas, como estes espíritos não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles. Este é outro fato lindo da bondade do Pai. Ao mesmo tempo em que os que têm afinidade se procuram e podem se reunir em famílias, encarnadas ou desencarnadas, espíritos menos evoluídos recebem às vezes autorização para nascerem entre aquelas pessoas que já têm afinidades, com a finalidade de que eles aprendam as virtudes que eles ainda não conhecem. E eles vêm encarnar-se entre os bons, para aí, entre eles, entre os bons, aurirem, inspirarem-se, respirarem conselhos e bons exemplos no interesse do seu adiantamento. É claro que, como eles não têm os mesmos valores nem os mesmos hábitos, eles vêm com defeitos que às vezes perturbam o ambiente familiar. Eles não são harmoniosos, eles não têm as inclinações positivas, eles gostam de certas coisas que eles trouxeram de seus passados mais trevosos e ainda não foram elucidados. É natural que seja assim.
Mas aí está a prova. Aí diz Santo Agostinho, está a parte complicada de você fecundar neles, se você já é melhor. Aí está a sua tarefa. Acolham, portanto, como irmãos, estes espíritos, que às vezes são mais rústicos, às vezes mais primitivos, às vezes têm hábitos muito discrepantes do hábito da maioria das pessoas que fazem aquele grupo familiar. Venham em sua ajuda e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família de todos, aquela família global que reúne os espíritos afins, vai se felicitar de você haver salvo do naufrágio aqueles que, por sua vez, agora salvos, poderão salvar a outros, quando eles também começarem a se dedicar nesse caminho da renovação. Eles também, mesmo agora primitivos ou grosseiros, eles também têm seres a quem amam. E à medida que alguém os acolha, e isso é interessante porque isso já acontece na vida física, é muito comum que aqueles filhos de ninguém, que foram retirados de um orfanato pelo coração generoso que os adotou, quando se tornam adultos, também se dedicam a adotar outros filhos, mesmo que possam ter os seus mesmos biológicos. Ele tem um e adota outro. Ele tem dois e adota mais um ou mais dois, porque ele se vê como aquele que não tinha ninguém e alguém levou para dentro de um lar, que alguém abordou com carinho, que alguém orientou, e ele então se sente nesse dever de salvar outros, de ajudar outros a que eles se encontrem. É assim que o universo possibilita a uma família tornar-se um bote salva-vida, seja para recolher os que já se entendem e que sabem remar juntos, seja para receber aqueles que são rebeldes, que não gostam do remo e que às vezes têm que ser arrastados pela força dos outros, até que um dia ele aprenda que ele também pode remar e ele entenda a finalidade do bote. Quando isso acontecer, aquela família espiritual terá se ampliado e vai ampliar-se mais ainda quando este náufrago rebelde, agora agradecido, começar a trazer também outros que estavam morrendo afogados. Puxa vida! Mesmo quando você se depare com ingratidão dentro do seu lar, entenda tudo isto. Você está sendo chamado a ajudar na lapidação de um outro espírito, a fecundar nesta outra alma valores positivos, não a criticá-la, não a vê-la como sua inimiga, não a ter ódio dela porque ela não te obedece, não, mas a descobrir um caminho, descobrir uma maneira, descobrir uma forma de atrair aqueles seres difíceis. Existe um filme muito bonito, antigo, mas que é conhecido daquelas pessoas que são sensíveis e acham bonita a história. É uma história verdadeira, a história dos jesuítas, que por sinal, na Europa, eram das piores congregações de religiosos, as mais aguerridas, as mais briguentas. Mas quando estavam nas tarefas de evangelização, eram seres que, aqueles que se candidataram a isso, processo de beatificação e de levar a cultura religiosa aos povos que desconheciam, eram os mais devotados. Então você assista o filme A Missão. É um filme cuja trilha sonora é maravilhosa e conta a história da catequização dos índios no Cone Sul. O Rio Grande do Sul hoje, a província cisplatina, que envolvia Uruguai e Argentina. Você vai ver na cena inicial do filme um fato interessante. Chega o sacerdote, humilde, simples. Ele chega no meio da floresta. E ali ele tira uma flautinha, uma flauta doce. E começa a tocar. Começa a tocar uma musiquinha.
bem suave. E de repente, ele é cercado de índios, com caras violentas. Ele é cercado por seres primitivos, que viviam na floresta e que agora, ouvindo a música, quem está tocando? Que barulho é esse? Aí está o filme A Missão, mas não é esse o padre que eu estou falando. Esse padre que aparece nesta capa, ele é o padre belicoso, o padre briguento, o padre que queria transformar as coisas por meio da espada, como você vê. Mas o outro é o padre que dá o primeiro passo. E então, quando ele está tocando aquela música, os índios chegam com flechas, com armas para avançar sobre ele, e ele fica quieto. E aí o índio pega a flauta e começa a olhar, ele não sabe como funciona aquilo, começa a soprar. Outro vem, também quer ver um objeto, até que um deles vai e quebra a flauta, porque não entende. E é desse contato inicial que aquele jesuíta vai ganhando a confiança, por não se revoltar, por entender a dificuldade daqueles seres que precisavam primeiro aceitá-lo, para depois entendê-lo. Aí está a cena, só que esta cena já está no meio do filme. Ele já está acolhido pela tribo. Mas é esta ideia de que agora os indinhos vão querer aprender a tocar, a fazer a mesma coisa que ele, porque viram nele uma qualidade que eles não conheciam. Assim são esses espíritos que às vezes vêm ao mundo, na sua família, para desafiar você. Para que você os ensine, você precisa primeiro saber tocar. Você não adianta querer mandar, você precisa dar exemplo. E é só assim que a rusticidade dos outros vai notar que eles não possuem aquilo que você já faz com naturalidade. Puxa, que lição essa destas duas últimas quintas-feiras. Que coisa nobre, que transforma a nossa família, que modifica a nossa relação uns com os outros. E que ao invés de chegarmos armados em casa, porque vamos esperar ser agredidos, nós, mesmo sabendo que a pessoa está nervosa, chegamos com paz. E tiramos a nossa flautinha e, sem ironizar, sem ofender, sem desejar diminuir a outra parte, tocamos suavemente. Para que a pessoa perceba o nível em que se encontra e veja que acabou fazendo algo que era desnecessário, não é mesmo? Aliás, não é outra coisa que os espíritos fazem com a gente. Todas as vezes que chegamos a uma igreja, carregados de nossos problemas, eles tentam incutir em nossa mente: tenha paciência, tudo tem solução, não se desespere, ore, fale com Deus, abra seu coração e confie no Pai, mas faça a sua parte, não suje o lugar onde você está, com palavrões e com gestos agressivos, não se contamine com a agressividade dos outros, tenha tolerância, saiba entender as deficiências alheias e tenha alegria em ajudar as pessoas, mesmo aquelas que sejam duras demais para reconhecerem que você foi quem as ajudou. Não espere nada em troca. A gratidão virá da lei do universo, que vai devolver a você os frutos da semente que você pôs na terra e adubou com carinho. Então, agora que vamos para o passe, lembre-se de que aqueles que nos ajudarão com as suas energias querem que nós aprendamos na doçura, na gentileza, na educação, a fecundar não apenas corpos pelo sexo que façamos, mas a fecundar almas pelo exemplo que nós damos. Pense nisso. Esta é a nossa mensagem de hoje. Esperamos que ela possa enriquecer sua vida. Que você tenha muita paz.